Uhum. Bom dia, meu nome é Aline Bom dia, meu nome é Eduarda. e hoje vamos estar apresentando a biografia de Jeff Bezos e Mackenzie Scott. Vou estar falando um pouco sobre a Mackenzie Scott. Início da vida dela. Mackenzie Scott nasceu em 7 de abril de 1970 em São Francisco, Califórnia. Ela é filha do pai planejador financeiro e a mãe dona de casa. Ela afirma ter começado a escrever seriamente aos 6 anos de idade, quando escreveu Day Book Work, um livro de 142 páginas e foi destruído por uma enchente. Em 1988, ela se formou na escola Hotchkiss em Lac Valley. Em 1992, recebeu seu diploma de bacharelado em inglês na Universidade de Princeton, onde estudou com o Prêmio Nobel de Literatura Toni Morrison, que descreveu que descreveu como uma das melhores alunas que já tive em minhas aulas de redação criativa. Ela também trabalhou como assistente de pesquisa de Morrison para um romance de 1992, Jazz. Agora a carreira literária dela. Depois de se formar, ela se candidatou para trabalhar para D.E. Chan, um fundo de renda quantitativo em Nova York, como pesquisador associado para pagar as contas enquanto trabalhava em seus romances. Ela foi entrevistada por Jeff Bezos, que era então vice-presidente da empresa. A entrevista foi seu primeiro encontro com ele. Em 2005, Scott escreveu seu romance de estreia, pelo qual ganhou o American Book. Em 2006. Filantropia. Em 2019, assinou o Gift Pledge, uma campanha de doação de caridade na qual ela se comprometeu a dar a maior parte da sua riqueza para a caridade durante sua vida ou em seu testamento. Apesar do seu nome, a promessa não é juridicamente vinculativa. Em uma postagem de julho de 2020 no Medium, Scott anunciou que doou cerca de 1,700 milhões para 116 organizações sem fins lucrativos, com foco em igualdade racial, igual LGBT+, democracia e mudança climática. Seus presentes para HBCUS, instituição que servem aos hispânicos, faculdades e universidades tribais e outras faculdades ultrapassam de 800 milhões de euros. Em dezembro de 2020, menos de 6 meses depois, Scott declarou que havia doado mais 4.015 milhões de euros nos últimos 4 meses para 384 organizações, com foco no fornecimento de apoio às pessoas afetadas pelo impacto econômico da pandemia do Covid-19 e no tratamento de desigualdade no sistema de longo prazo. Ela disse que depois de julho, ela queria que sua equipe de consultório distribuísse sua riqueza mais rápido enquanto os Estados Unidos lutavam com o impacto sem precedentes do Covid. Enquanto sua riqueza bilionária continuava a crescer, o foco de sua equipe era identificar organizações com fontes, equipes de lideranças e resultados, com atenção especiais para aqueles que operam em comunidades que enfrentam alta projetação de insegurança alimentar, altas medidas de desigualdade racial, altas taxas de pobreza local e baixo acesso ao capital filantrópico. As doações de caridade de Scott em 2020 totalizaram 5,8 milhões de dólares, uma das maiores distribuições anuais de uma individual privada para instituições de caridade que trabalham.
Jeff Bezos. A infância e a educação. Jeff nasceu em dia 12 de janeiro de 1964 em Albuquerque, no Novo México, de uma mãe adolescente, Gizzy, e o pai, Ted. Ted nasceu em Chicago. Seus ancestrais maternos eram colonos que viviam no Texas e, ao longo das gerações, adquiriram um rancho de 25 acres perto do Catula, Texas. A partir de março de 2015, as propriedades de sua família estavam entre as maiores do estado. O avô materno de Bezos era Lacrece Preston Gizzy, um diretor regional da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, em Albuquerque. Gisele se aposentou cedo e foi para o rancho, onde Bezos passou muitos verões. Ainda jovem, trabalhou com ele. A mãe de Bezos, nascida em 1946, tinha 17 anos e ainda estava no ensino médio no momento do seu nascimento. Seu casamento com Ted durou um pouco mais de um ano. Em abril de 1968, quando Jeff tinha 4 anos, ela se casou com seu segundo marido, Miguel, um imigrante cubano que chegou sozinho dos Estados Unidos quando tinha 15 anos. Miguel tinha trabalhado na Universidade do México. Ele se casou com Kaylee e adotou Jeff Jefferson, de 4 anos, cujo sobrenome mudou para Bezos. Após o casamento, a família se mudou para Houston e Miguel trabalhou como engenheiro para Exxon. Bezos frequentou a escola primária River do 4º ao 6º ano. Jeff Bezos frequentemente mostrava interesse científico e proficiência tecnológica. Ele uma vez manipulou um alarme eletrônico para manter os seus irmãos mais novos fora do seu quarto. A família mudou-se para Miami, Flórida, onde frequentou Miami Palmetto High School. No ensino médio, ele frequentou o programa de treinamento de ciência estudantil na Universidade da Flórida, recebendo um prêmio Prata Cavaleiro em 1982. Ele era um diretor do ensino médio e um Estudo Nacional do Ensino Médio. Em 1986, Bezos formou-se em Pew Beaton, na Universidade de Princeton, com licenciatura em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. Em Princeton, foi eleito para Tau Beta Pi e atuou como presidente do capítulo Princeton dos Estudantes para Exploração e Desenvolvimento do Espaço. Orador da formatura do colégio, Bezos disse que gostaria de retirar todas as pessoas da Terra e transformá-las em um grande parque nacional. Hoje, 30 anos depois, ele está mais próximo disso com sua empresa de exploração espacial, Blue Origin. Após sair da escola, Bezos segue o caminho de seu pai e resolve se matricular para cursar engenharia. Ele é aceito na Universidade de Princeton, onde cursa engenharia elétrica e ciência da computação. Suas boas notas e um bom comportamento abrem portas ao ser convidado a participar de 2 fraternidades que exigem excelência acadêmica, Pi Beta Kappa e Tau Beta Pi. Sua liderança lhe garante a presidência do diretório de Princeton, de Grupo de Exploração e Desenvolvimento Espacial, e ele se forma em 1986 com uma das maiores notas de sua turma. Com seu currículo, diversas empresas oferecem empregos para o engenheiro recém-formado, mas Jeff rejeita propostas, como a da Intel, e resolve trabalhar na Fitel, uma startup de telecomunicações, focada no comércio internacional. Ele sobe na empresa até se tornar diretor de atendimento ao cliente, mas decide migrar para o setor financeiro da Wall Street, na posição de gerente de produto da Bankers Trust, onde ficou entre 1988 e 1990. De lá, Bezos salta para o hedge fund G.E. Shaw CEO e alcança a
posição de quarto vice-presidente sênior aos 30 anos. Mas seu sonho era bem maior do que a bem-sucedida gestora. Era dominar o varejo online. A ideia de uma loja virtual surgiu na cabeça de Bezos após ele realizar uma pesquisa para a GE Shaw e descobrir que o uso da internet aumentava em cerca de 2.300% ao ano. O número salta aos olhos de Bezos e ele decide pedir demissão para empreender. Podia dar errado, mas, segundo o próprio Bezos, a ideia era se arrepender o mínimo possível, pois quando velho não se incomodaria de ter deixado Wall Street, mas não se perdoaria de perder o boom do começo da internet. Bezos e sua então esposa Mackenzie entram no carro em Nova York e dirigem para a distante Seattle, local que Bezos acredita ser o ideal para começar o negócio. Durante o longo caminho entre as cidades, Bezos escreve o plano de negócios e faz os primeiros contatos com os investidores para começar o sonho da Amazon. O plano era ser uma gigante, mas era preciso começar pequeno. Então a opção foi abrir uma loja online, vendendo apenas livros. O método foi considerado ideal para começar, já que os livros são fáceis de vender, possuem preço unitário baixo e são de difícil e cara estocagem. Era a fórmula ideal para competir com as lojas de varejo físicas do mercado americano, como a Berners e Noble. Com esses argumentos, ele convenceu seus pais a investir cerca de $245 mil na sua ideia e atraiu mais de $750 mil de outros investidores. A aposta era arriscada, segundo o próprio Bezos, que alertava que a chance de não dar certo era de 70%. Então, em 1994, Bezos lança seu site de e-commerce, a Amazon, na garagem de sua casa. No começo, o site não era nada parecido com o que se vê hoje ao acessar o site de varejo online. Nem o nome era o mesmo. O próprio nome da empresa era Calabra, mas ele foi descartado depois que um advogado entendeu erroneamente cadáver. A segunda opção, Relentless, implacável em português, foi criticada por amigos e abandonada por Bezos. Curiosamente, o domínio Relentless.com ainda pertence a Bezos e redireciona para o site da Amazon. A escolha do nome era uma decisão crítica para Bezos. Ele acreditava que o online depende muito de uma marca forte, pois o modelo de negócios poderia ser copiado no futuro por um concorrente. No dicionário, ele se deparou com o nome Amazon, forma em inglês do rio Amazonas. Para ele, o termo remetia a algo exótico e diferente, exatamente como ele via a futura empresa. E começar com a letra A era importante em uma época pré-Google, quando as empresas eram listadas em sites de busca em ordem alfabética. Pronto, estava definido o nome. O começo da Amazon foi explosivo, superando em muito as expectativas de Bezos. Ele lançou o site em julho de 1995 como uma livraria online e em apenas 2 meses já havia despachado encomendas para todos os estados dos Estados Unidos e mais 45 países. Toda a operação de pegar, encaixotar e despachar os livros era feita manualmente por Bezos e seus poucos funcionários na garagem de sua casa. Mesmo sem automatização, as vendas decolaram mais de $20 mil por semana nos primeiros meses de operação. Mas a companhia, como quase todas as startups em início de operação, queimava caixa trimestre após trimestre. Para Bezos, isso não era um problema, mas parte da estratégia de criar uma gigante internacional, ele queria crescer muito e rapidamente, e para isso era preciso investir pesado. O dinheiro viria de empréstimos e novos investidores. O resultado inicial impressionante abriu as portas para um IPO já em maio de 1997, com menos de 2 anos de operação. A empresa fez sua oferta pública na Nasdaq no dia 15 daquele mês, a $18 por ação. Aqueles que entraram na oferta viram uma empresa deficitária, mas com 1,5 milhão de clientes ativos.
pouco mais de 600 funcionários e 125 milhões de dólares em caixa. Aos investidores, Bezos fez uma previsão que se mostraria acertada. Aquele era apenas o começo da internet e da Amazon. Quem investiu $1.000 acerca da abertura teria cerca de 1,4 milhões de dólares em 2020. Apesar da bolha ocorrida na virada do século XX para o século XXI, a Amazon continuou a crescer suas operações. Assim, muito do sucesso dessa grande organização é acreditado à atenção que Bezos dá aos detalhes sobre tudo que envolve suas empresas. Ele também transformou a maneira como as pessoas consomem os livros, ao lançar o e-reader Kindle, ou o e-book, o mais conhecido. Atualmente, a Amazon funciona também como um marketplace, vendendo também produtos de outras empresas. Além das vendas, que hoje são de qualquer tipo de produto, a Amazon Web Servers tem o maior sistema de armazenamento de informações na nuvem. Além disso, através de seu Amazon Prime, a empresa fornece serviços de assinatura de música, de séries e além de frete grátis nas entregas. Uma notícia chocante que foi noticiada em 2020, também em 2021, é que Bezos afirmou que deixará a função de CEO da Amazon no quarto trimestre de 2021, e seu sucessor será o Andy Jassy, que participa agora como chefe de divisão de serviços em nuvem da empresa. Negócios e projetos. A ambição de Bezos era ser o primeiro no mercado e comercializar tudo que já havia sido produzido. No fim da década de 90, Jeff Bezos idealizou 2 projetos. O primeiro, apelidado de Alexandria, queria armazenar 2 exemplares de cada livro escrito no decorrer da história da humanidade. O outro, o Projeto Fargo, o nome é referência ao filme dos irmãos Coen, com a meta de encher galpões com um exemplar de cada produto já manufaturado. Por enquanto, nenhum deles foi concretizado. Em 2013, Bezos comprou a The Washington Post, que apesar de entrar em um terreno inexplorado, como disse ele, promoveu grandes informações digitais no jornal, que quase triplicou o tráfego online. Em 2015, Bezos revolucionou a leitura digital com a versão tablet do seu principal dispositivo de leitura, o Kindle Fire, com capacidade de acesso à vasta nuvem da Amazon. Em 2016, montou o melhor sistema de computação da nuvem, o Amazon Web Service, também conhecido como AWS. Bezos foi também um dos responsáveis pelos investimentos iniciais para a criação do Google em 1998. Tem ainda uma série de investimentos empresariais que são gerenciados pela Bezos Expeditions, entre eles a Unity Biotechnology, uma empresa de pesquisa de extensão de vida que objetiva retardar ou parar o processo de envelhecimento. Blue Origin. Em 2000, Jeff Bezos fundou a Blue Origin, empresa dedicada à exploração espacial. A empresa, que foi mantida em segredo por alguns anos, tornou-se conhecida ao público só em 2006. Em 2015, a New Shepard, veículo espacial reutilizável da Blue Origin, fez seu primeiro teste de voo, atingindo a altura planejada de 1.009 quilômetros. No retorno, comandado à distância, utilizando propulsores, pousou no local estipulado, a apenas 1,5 metros da plataforma. O objetivo da Blue Origin é criar foguetes para ser o líder de uma futura indústria de turismo espacial, colonizar o espaço e fazer viagens para a Lua. Filantropia de Bezos. Projetos sem fins lucrativos, financiados pela Bezos Expeditions. Incluem Centro Bezos de Inovação no Museu de História e Indústria de Seattle, cerca de 10 milhões de dólares, recuperação de 2 motores Rocketdyne F1 do primeiro estágio do foguete Saturn V da superfície do Oceano Atlântico. Eles foram identificados positivamente como pertencendo ao estágio
S-1C da missão Apollo 11 em junho de 2013. Bezos Center for Neural Circuit Dynamics no Princeton Neuroscience Institute, cerca de 15 milhões de dólares. Bezos Family Foundation, uma instituição de caridade educacional. A fundação é relatada sendo financiada principalmente pelos pais de Bezos de suas participações na Amazon como investidores iniciais da empresa. E a fundação deu cerca de 10 milhões de dólares em 2009 e 20 milhões de dólares em 2020 para a Fred Hutchins Cancer Research Center. Bezos também doou 800 mil dólares para o World Reader, fundado por um ex-funcionário da Amazon. Reconhecimento de Bezos. Em 1999, foi eleito pela revista Time a Pessoa do Ano. Em 2008, ele foi selecionado pela US News & World Report como um dos melhores líderes dos Estados Unidos. Bezos recebeu um doutorado honorário em Ciência e Tecnologia pela Universidade Carnegie Mellon em 2008. Em fevereiro de 2018, Bezos foi eleito para a Academia Nacional de Engenharia para Liderança e Inovação na Exploração Espacial, Sistemas Autônomos e Construção de um Caminho Comercial para o Voo Espacial Humano. Em 2011, o The Economist deu a Bezos e Greg Zerr um prêmio de inovação pelo Kindle da Amazon. Em 2012, Bezos foi nomeado Business Person of the Year by Fortune. Ele também é membro do grupo Bilderberg e participou da Conferência de Bilderberg de 2011 em Stellenbosch, Suíça, e da Conferência de 2013 em Watford, Hertfordshire, Inglaterra. Ele foi membro do Comitê Executivo do Conselho Empresarial entre 2011 e 2012. Em 2014, ele foi classificado como CEO do melhor desempenho do mundo pela Harvard Business Review. Ele também foi citado na revista Fortune na lista de 50 grandes líderes do mundo por 3 anos consecutivos e ficou no topo da lista em 2015. Em setembro de 2016, Bezos foi agraciado com o prêmio Hengli para Advances in Space Comercialização, que lhe valeu 250 mil dólares. O dinheiro do prêmio foi doado aos estudantes pela exploração e desenvolvimento do espaço pela Bezos. Desde outubro de 2017, Bezos tem sido a pessoa mais rica do mundo, de acordo com Forbes, superando o cofundador Bill Gates da Microsoft. Bezos e Scott. Irei falar agora um pouquinho sobre a vida pessoal de Scott. Scott foi casada com Bezos, fundador da Amazon e Blue Origin, em 1993, ainda 1993 a 2019. Ela o conheceu enquanto trabalhava como seu assistente na D.E. Chan, em 1992. Após 3 meses de namoro em Nova York, eles se casaram e se mudaram para Seattle. Em 1994, eles têm 4 filhos, 3 filhos e uma filha adotiva da China. Seu divórcio de propriedade comunal de 2019 deixou Scott com 35,6 bilhões de dólares em ações da Amazon, enquanto seu ex-marido tinha 75% das ações do casal. Na Amazon, ela se tornou a terceira mulher mais rica do mundo e uma das pessoas mais ricas em geral em abril de 2019. Em junho de 2020, Scott foi classificada como a pessoa mais rica do mundo pela Forbes, com uma rede de valor estimado de 36 milhões de euros. Em setembro de 2020, Scott foi eleita a mulher mais rica do mundo e em dezembro de 2020 seu patrimônio líquido foi estimado de 62 milhões de euros. Após seu divórcio de Bezos, Scott passou a ser o seu sobrenome passou a ser Scott, com seu sobrenome derivado do seu nome no meio. É casada com um professor de química no ensino médio. O casamento foi revelado na carta Jim Blade de Jeffting, postada em 6 de março de 2021.
Agora eu irei falar um pouquinho, volta ali, da vida de Jeff. Em 1992, trabalhou em Bezos, fundando a cobertura da cidade de Nova York. Como eu disse antes, eles tinham se casado, se mudaram para o State em 1998. Pode passar. Agradecemos E era a isso. participação de todos. E muito obrigada pela atenção.